Olá, poderosos e poderosas, tudo bem com vocês? O tema do nosso encontro de hoje, Destino Liberdade. E o que eu vou te mostrar nessa aula é como você pode realizar todos os seus sonhos e conquistar a sua liberdade financeira, começando hoje mesmo a investir, independente de você já ter algum valor guardado, independente de você não ter e não ter dinheiro para investir. O que a gente vai ver aqui é tudo o que você precisa fazer e o quanto e onde você pode chegar, começando a investir hoje mesmo, para realizar os seus sonhos e para alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. A única coisa que você precisa é dar o primeiro passo. A única coisa é, de fato, fazer o movimento de começar a investir, independente de valor, independente de onde, mas é, de fato, dar esse passo que vai ser definitivo para essa transformação e para todas as conquistas que você quer ter ao longo da sua vida. O que você vai ver aqui é que, com priorização, foco e disciplina, você tem sim o poder de realizar tudo aquilo que você deseja. Até aqueles sonhos que você já deixou para trás, porque em algum momento alguém te disse que não era para você, ou por qualquer outro motivo você aceitou que não poderia realizar, eu te convido a resgatar esses sonhos. Porque, de novo, o que a gente vai ver aqui, com priorização, com foco e com disciplina, você sim tem o poder de realizar tudo aquilo que você deseja. Pensa aqui comigo. Você já pensou em algum momento em dobrar o capital que você tem hoje? Em 5 anos? Ou 6 anos? Ou quem sabe até em menos tempo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou abrir o meu simulador de renda passiva e eu vou te mostrar como é que a gente consegue dobrar o nosso capital em 5 anos ou 6 com uma carteira de investimentos moderada. Não precisa ser uma carteira de investimentos arrojada, sofisticada, mas uma carteira moderada, como a gente consegue dobrar esse capital inicial, que pode ser qualquer valor que você tenha. Mas não desanime, se você não tem nenhum valor inicial, não tem problema. A gente vai chegar lá e eu vou te mostrar aqui que você pode chegar nos mesmos resultados ou até em resultados maiores, a depender das decisões que você tomar ao longo da sua vida, do foco que você der nos objetivos que você tem e que você queira realizar, ok? Então, eu vou abrir aqui o simulador e a gente vai falar sobre a possibilidade que a gente tem de dobrar o nosso capital investindo a partir de agora. Ok, você já vê a minha tela. Esse é um simulador que é um material de suporte, um material extra, um bônus, na verdade, que todas as pessoas que entram na minha mentoria, o Poder para Investir, elas recebem. E esse simulador eu desenvolvi justamente para te mostrar onde é que você pode chegar. Então, quando eu falo de você poder dobrar o seu capital em 5 ou 6 anos, o que a gente está falando aqui? Basicamente, o que a gente tem de taxa de juros possível, de rendimento possível numa carteira de investimentos, de uma forma conservadora, moderada, a gente consegue buscar ali pelo menos 12% de rendimento ao ano. Que é, fazendo um cálculo aqui de juros simples, 1% ao mês de rendimento. Então, vamos assumir essas premissas. Um rendimento de 12% ao ano e todo o capital que eu acumular, todo o patrimônio que eu acumular, ele vai render 1% ao mês. Então, vamos considerar que você tem um capital inicial de 50 mil reais. E como eu falei, se você não tem capital inicial, não tem problema, a gente já vai chegar lá. Quando eu falo em dobrar em 5 ou 6 anos, o que eu quero que você entenda é que, investindo hoje 50 mil reais numa carteira de investimentos diversificada, com rendimento de 12% ao ano, o que gera para a gente uma renda mensal aí aproximada de 1%, em 5 anos, os 50 mil reais que a gente começou a investir hoje, que a gente colocou para render hoje, em 5 anos, ele já está acumulado, atualizado, valendo 88. E em menos de 6 anos, a gente está falando em dobrar esse valor.
Então, assim, em menos de 6 anos, entre 5 e 6 anos, com essa renda de 12% ao mês, com esse rendimento de 12% ao mês, a gente consegue dobrar esse capital. E, mais uma vez, eu estou falando de uma carteira de investimentos ali de conservadora para moderada. Eu não estou falando de uma carteira arrojada, não estou falando de uma carteira com investimento pesado em ações, pesado em outros tipos de investimento que são mais agressivos, mais arrojados. Se a gente falar em 10 mil reais que você tenha de capital inicial, utilizando aqui a mesma premissa do rendimento de 1% ao mês, a gente vai ter, no final de 5 anos, 17, quase 18. E, de novo, a gente vai ter ali no 6º ano, quase completando 6 anos, a gente vai ter ali quase que os 20 mil reais. Se a gente falar de 100 mil reais, 176 mil. E aí, mais um ano, a gente consegue praticamente dobrar esse valor. Então, o que eu quero que você entenda, e o que eu quero te mostrar aqui, é que se você tem um capital inicial, esse capital tem hoje, sozinho, juntamente com você, e com o seu conhecimento, o potencial de pelo menos dobrar de tamanho em 5 ou 6 anos. Pelo menos. Porque se a gente começar a pensar numa carteira estruturada, buscando ganho de capital, buscando aceleração desses rendimentos, a gente consegue montar uma carteira com uma diversificação um pouco diferenciada e a gente consegue acelerar esses ganhos. E, de repente, reduzir esse prazo para 4 anos, para 4 anos e meio, enfim. Tudo vai depender do quê? Do seu perfil de investidor, dos objetivos que você tem, do prazo para a realização desses objetivos. Quanto mais longo forem os objetivos, mais a gente consegue diversificar a carteira de uma forma que a gente consiga acelerar esse crescimento de patrimônio. Ok? Mas pensando nesse capital inicial, você pode fazer muito mais. O resultado pode ir muito além do que simplesmente dobrar ao longo de 5 ou 6 anos. E a única coisa que você precisa nesse caso é fazer aportes mensais. Então, não adianta não, a gente já viu aqui, entre 5 e 6 anos, você consegue dobrar o seu capital investido. Então, se eu tenho um capital inicial, eu já sei que nesse período de tempo eu consigo dobrar. Agora, e se eu fizer aportes mensais, aumentando o valor do meu capital, aumentando esse meu patrimônio, esse meu investimento, todos os meses ali, de forma regular, de forma constante, onde é que eu consigo chegar? Vamos voltar lá para o nosso simulador? E aí você vai ver que os resultados eles são bastante diferentes, eles são significativamente diferentes. Então, vamos voltar no simulador e a gente vai voltar aqui para o exemplo dos 50 mil reais, onde ao final de 5 anos a gente alcança 88 e mais um ano ali aproximadamente, a gente vai chegar no valor dobrado, nos 100 mil reais. Agora, vamos assumir aqui que a gente vai fazer aportes de R$1.000 por mês. Faço o primeiro investimento de 50 agora, nessa carteira que a gente pode buscar aproximadamente 1% ao mês de rendimento mensal, e a partir de agora eu começo a fazer aportes mensais de R$1.000. Olha o nosso resultado. Em 5 anos, eu vou ter desembolsado, tirado do bolso, R$110 mil. Os 50 mil iniciais e mais R$1.000 por mês, que durante 5 anos vai dar 60 mil reais. Então, o meu desembolso é de 110. Porém, eu consigo acumular um patrimônio de 168 mil reais. Então, vamos lembrar de quando a gente não tinha os aportes mensais? 50 mil reais se transformam em 88 em 5 anos. Se eu coloco mais R$1.000 por mês, eu estou adicionando 60 mil. Só que o acréscimo que eu tenho no meu patrimônio, ele não é de 60 mil, ele é de 80 mil. Então, qual é a conclusão aqui? Durante 5 anos, eu desembolso 110 mil reais para montar uma carteira de investimentos e eu recebo de juros, ao longo desses 5 anos, 58 mil reais. É o resultado do meu dinheiro trabalhando para mim. E esse 168 investido ali, gerando um rendimento de 1% ao mês, ele já é suficiente para me gerar uma renda passiva, uma renda mensal ali, todos os meses,
passivamente, de forma automática, sem que eu precise fazer nada mais para isso, além do investimento, em 5 anos eu já tenho aqui uma base de R$ 1.700 aproximadamente de renda mensal passiva. Já é maior do que um salário mínimo. Ok? Tá claro aqui o potencial do seu dinheiro trabalhando para você, o potencial do valor investido, o quanto ele pode te gerar de retorno? Mas tem muito mais, a gente vai ver aqui. Agora, uma questão que é muito importante você considerar é que, assim, não é deixando o seu dinheiro na poupança ou nos planos de capitalização, nem nos fundos de previdência, que os gerentes de banco adoram indicar, a poupança não, mas eles adoram indicar plano de capitalização e fundos de previdência. Não é deixando o seu dinheiro nesses produtos que os gerentes adoram te indicar que você vai ter esse tipo de resultado. A poupança, por exemplo, no último mês, ela rendeu 0,6%. E aqui no nosso simulador, a gente está falando em 1% ao mês. Então, não é com a poupança que a gente vai alcançar esse resultado. Fora que, na poupança, você tem que deixar o seu dinheiro trabalhando não, parado, dormindo na poupança durante 30 dias, para que no 30º dia ele complete o aniversário da poupança, e aí sim ele te gera esse rendimento de 0,6%. O que acontece aqui? Se você precisa usar esse dinheiro no meio do caminho, entre o 1º e o 30º dia, você perde o tempo que esse dinheiro poderia ter ficado trabalhando para você. Você perde os juros que ele poderia ter rendido diariamente se ele tivesse num investimento simples de renda fixa. Por quê? Na poupança tem essa questão do aniversário. Então, você tem que esperar 30 dias para depois ele começar a render. Para depois ele reconhecer o rendimento de 30 dias. Começou um novo mês, você tem que esperar mais 30 dias. Então, nesse meio tempo, não é interessante você fazer nenhum tipo de movimentação, porque você vai perder o rendimento daqueles dias. Ao ponto que, se você migra da poupança para um título de renda fixa ou de renda variável, ações, fundos imobiliários, ou um fundo de investimento, enfim, o rendimento ele é diário. Então, você colocou o dinheiro lá hoje, amanhã ele tem outro valor, e no dia seguinte ele tem outro valor, e depois ele vai ter outro. Então, diariamente, o dinheiro vai trabalhando para você. Esse é o efeito do dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. A cada dia que você acorda e dá uma olhada lá no aplicativo para ver a sua conta de investimento, ela vai estar maior. Ela vai ter oscilado. No caso da renda fixa, sempre para maior, porque é renda fixa. No caso da renda variável, vai depender de acordo com o mercado. Mas esse é um assunto para outro encontro nosso, não é assunto para hoje. Ok? Tem uma outra questão aqui que é importante também que você saiba. Os 10 maiores fundos de previdência, os 10 maiores, os 10 principais fundos de previdência, nos últimos 12 meses, eles pagaram rendimentos abaixo do CDI. O que é o CDI? É a nossa taxa bancária, taxa básica bancária de rendimentos das aplicações. Então, quando eu falo num título de renda fixa, conservador, ali, similar à poupança, normalmente a gente vai buscar o quê? Um CDB de liquidez diária e ele paga 100% de CDI. O CDI hoje está 12,15% aproximadamente ao ano. Então, é isso que o seu dinheiro na renda fixa ele vai render. Todos os meses, mas ele vai acumulando esse rendimento ao longo do mês, diariamente. Isso em 12 meses, então, se a gente olhar para trás, em 12 meses a gente está falando ali de aproximadamente 12%, 12,5%, um título que está ali atrelado ao CDI. Se a gente pega os 10 maiores fundos de previdência, nenhum deles pagou acima do CDI. O que significa isso? Se eu tenho uma opção muito mais conservadora, que é colocar o meu dinheiro num CDB, num título bancário, que tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que eu tenho liquidez imediata e que me rende 100% de CDI, para que eu vou colocar num fundo de previdência só porque o gerente do banco me indicou? Num fundo de previdência que muito provavelmente vai ter carência para você resgatar, vai ter pênalti se você resgatar antes. Tem aqueles escalonamentos
de se você resgatar antes do prazo, antes de 10 anos, você resgata 70%, depois vai aumentando gradativamente até chegar aos 100% depois de 10 anos. A mesma coisa acontece com os títulos de capitalização, outro produto que eles adoram recomendar para a gente. Então, assim, tudo isso para te dar alguns exemplos e te dizer que não é deixando seu dinheiro nesses produtos bancários que você vai conseguir dobrar o seu capital em 5 ou 6 anos, que você vai conseguir os resultados que a gente viu aqui. Existem outros tipos de investimento disponíveis para todo mundo, para todo perfil de investidor, para todo valor que você tenha para investir, independente da faixa de valor que você tenha. Existem diversos outros tipos de investimento, muito mais interessantes, onde você pode alcançar esses rendimentos que a gente viu. Essa carteira média que rende 12% ao ano. Ok? No meu programa de mentoria, o Poder para Investir, eu te ensino na prática como você compor uma carteira diversificada, utilizando todos esses tipos de investimento. Renda fixa, fundos imobiliários, ações, BDRs, ETFs, entre outros, fundos de investimento. E se você busca uma forma segura de investir o seu capital e se sente pronta para investir de forma diversificada, numa carteira que incorpore ali todos os tipos de investimento, pensando nos seus objetivos de longo prazo, esse programa, a mentoria, o Poder para Investir, ele é para você. Porque ele é um programa muito mais completo, ele é um programa longo, o valor do investimento é maior, sem dúvida nenhuma. Mas é um programa riquíssimo, onde você sai do zero, seja zero de valor, ou seja zero de estar com o valor guardado na poupança, até a Bolsa de Valores. Até uma carteira estruturada para que você siga ali o mapa do tesouro, que eu gosto de chamar, siga o mapa do tesouro e realize todos os seus sonhos, até alcançar sua liberdade financeira. É isso que a gente vê no Poder para Investir. Ok? Mas, como eu te falei, o nosso assunto de hoje não é sobre a mentoria, embora, se você falar, não, eu estou pronta, eu me sinto pronta para trabalhar exatamente dessa forma, eu já tenho um capital inicial, ou eu quero começar, mas eu já quero começar compondo uma carteira completa com todos os tipos de investimento que existem disponíveis para mim, então você está pronto para entrar para o Poder para Investir. Agora, tem algumas coisas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa só eu dar uma atenção para. Eu vou avisar aqui o pessoal do Instagram que a gente está na aula, porque algumas pessoas não conseguiram entrar, e aí elas vão ver que a aula está rolando por aqui. E elas acompanham um pouquinho. Ok? Então, se você se sente preparado, se você já quer começar, já quer dar esse passo de forma completa, investir na sua carteira de investimentos de forma completa com todos os ativos, com todos os tipos de investimento, o Poder para Investir é para você. Agora, tem uma questão que é muito importante mesmo, que é assim, é importante que fique claro para você. Você não vai ver importância em investir se você não tiver clareza dos objetivos que você tem, das coisas que você quer conquistar, das coisas que você quer realizar. Se você não souber tudo que você quer conquistar ao longo da sua vida, nos próximos anos, até o momento de você se aposentar, de você alcançar a liberdade financeira e poder se aposentar com os seus investimentos, os investimentos não vão fazer sentido nenhum para você. Muita gente fala assim: ah, não, vou deixar de viver o presente para guardar dinheiro para o futuro. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Não, não é. Você já ouviu, com certeza, você já ouviu alguém falando assim. E a grande verdade é que você não precisa deixar de viver para investir, para construir um patrimônio que vai te dar liberdade amanhã. Você não precisa. Na verdade, você pode viver com o conforto que você tem hoje, só que de uma forma equilibrada, sem dúvida nenhuma. E uma parte do seu salário você reserva para realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, para alcançar a sua liberdade financeira ao longo dos próximos anos.
Isso não tem preço, gente, não tem preço. Então, não é deixar de viver hoje para investir, para guardar dinheiro, para dizer que tem dinheiro guardado. Não é isso. É para realizar sonhos. É para ter a liberdade que hoje eu tenho de ter liberdade de escolha, primeiro de tudo. Há 3 anos, aproximadamente, 3 anos e meio, eu estou aqui, ó, focada, dando mentoria para vocês, dando aulas gratuitas, compartilhando conteúdos com vocês nas redes sociais, porque eu decidi me dedicar a um projeto pessoal. E eu só pude fazer isso porque eu tinha uma carteira estruturada que me bancasse para realizar tudo aquilo que eu queria realizar. Então, hoje eu posso viajar a hora que eu quiser, para onde eu quiser, sem deixar de dar atenção para vocês, porque eu trabalho hoje, 98% do meu tempo eu trabalho online. Então, eu consigo dar mentoria, eu consigo atender todos os meus mentorados, eu consigo fazer essas aulas aqui para vocês de onde eu estiver. Hoje, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, eu não estou em São Paulo. E tudo bem, é um feriado e eu estou aqui com vocês. E tá tudo certo, eu aproveitei o dia e tudo bem eu parar uma horinha aqui para a gente bater um papo, para eu compartilhar um pouco mais desse conhecimento, para que vocês consigam ver aonde que vocês conseguem chegar com a simples decisão de começar a investir hoje na realização dos seus sonhos e na busca por essa liberdade financeira, por essa liberdade de escolhas. A liberdade financeira é o quê? É quando você compõe um patrimônio que ele gera renda suficiente para pagar todas as suas contas e bancar tudo aquilo que você deseja fazer. Então, isso é a liberdade financeira. Quando você alcança quando você chega nesse momento, quando você alcança a sua liberdade financeira, você está livre para fazer o que você quiser da sua vida. É pedir demissão do trabalho, é se aposentar por conta própria, porque afinal de contas seus investimentos vão gerar rendimentos que vão pagar todas as suas contas e vão realizar tudo aquilo que você deseja. Então, assim, é poder de escolher fazer o que você quiser. Ou se for uma transição de carreira também. Cara, eu não aguento mais o meu trabalho, mas hoje eu não posso sair, porque eu preciso daquele salário para pagar minhas contas. E tudo bem. Agora, se você não fizer um movimento de começar a investir para ter uma renda que pague as suas contas para te dar essa liberdade de fazer esse movimento, você vai continuar nessa vida até, com sorte, se aposentar pelo INSS daqui a 20, 30, 40 anos, já não dá para saber mais. Afinal de contas, está cada dia mais difícil se aposentar. Não é isso? Vou só dar um alôzinho aqui para o pessoal do Instagram. Pessoal, eu estou na aula no Zoom, então podem continuar aqui comigo no Instagram. A única questão é que eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Eu estou dando atenção aqui para o pessoal do Zoom, eu vou dar atenção aqui para vocês também, mas eu não consigo compartilhar minha tela, ok? Então, como vocês estão aqui, se quiserem depois assistir a aula, eu vejo se eu consigo a gravação para disponibilizar para vocês, ok? Mas uma coisa que vocês podem fazer já, vão lá no link da minha bio no Instagram, já não, a hora que acabar aqui, que eu vou deixar a tela aberta aqui um pouquinho para vocês ainda. Vão lá no link da minha bio, lá tem o link para o grupo VIP do WhatsApp. Entra no grupo VIP, porque é lá que vocês vão ter acesso aos links dessas aulas gratuitas que eu dou regularmente, ok? A gente está falando do destino liberdade, que é tudo aquilo que você pode alcançar, onde você pode chegar se você começar a investir hoje, buscando a realização dos seus sonhos e a sua liberdade financeira. Seguindo aqui. Então, por isso que é importante que você tenha clareza dos seus objetivos. Os objetivos vão dar muito mais sentido em você deixar de gastar com coisas que não têm necessidade e trocar esses gastos por investimentos. Então, sabe quando tem um dinheiro na conta, um saldo lá 50, 100, 200 reais, e aquele dinheiro ali não tem utilização, eu já terminei de pagar minhas contas, e aí eu passei na frente de uma vitrine, vi alguma coisa interessante, ou piscou um pop-up na tela do computador com uma oferta aqui, aquelas ofertas imperdíveis que, se a gente perder, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, mas às vezes por impulso a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Quando a gente tem objetivos claros, quando a gente tem clareza de tudo aquilo que a gente quer conquistar, esse tipo de oferta acaba perdendo importância. Outros gastos que a gente tenha de repente, sair para jantar fora 2, 3, 4 vezes por semana,
pedir delivery de comida ao invés de fazer comida em casa, algumas coisas que são simples, que eu não estou falando aqui que você tem que deixar de fazer, mas de repente ajustar um pouquinho a frequência. É a questão de não gastar tudo aquilo que você ganha. É importante que você tenha ali um equilíbrio nas suas finanças para que uma parte do seu salário seja o seu lucro mensal. E esse lucro você invista na construção de um patrimônio que vai te gerar sua liberdade financeira lá na frente, que vai te proporcionar a realização de todos os sonhos que você deseja realizar. Daqui a 2 anos ou 3 anos eu quero fazer uma viagem de 30 dias pela África, pela Europa, Estados Unidos, enfim. Como é que você vai fazer isso? É reservando um pouquinho a partir de agora para que você possa fazer a viagem. Tem muita diferença entre você viajar, voltar de viagem e continuar pagando aquela viagem por mais 1 ano ou 2. E, ao contrário, você pode se planejar, começar a reservar um pouquinho por mês, para que na hora de você viajar, 6 meses antes da viagem, você comece a fazer o planejamento da viagem de fato, e você tenha dinheiro ali reservado para aquela viagem, e você ganhe, inclusive, poder de negociação. Você paga à vista, algo que parcelado você pagaria mais caro. O dinheiro que você colocou ali para começar a render já desde hoje, ele está rendendo juros. Então, de repente, você não vai ter que desembolsar todo o valor da viagem. Você vai desembolsar 80% do valor. O restante é os juros do dinheiro trabalhando para você. Então, tudo acaba saindo mais barato. Fora que você vai viajar, voltou de viagem, é hora de começar a reservar para a próxima. Você não tem aquela preocupação de ficar pagando por mais 12 meses. Olhar a fatura do cartão ali todos os meses e ver que ainda tem contas da viagem para serem pagas, quando você já poderia estar pensando na próxima viagem. Então, o investir é isso. Se eu tenho o objetivo de viajar a cada 2 anos, a cada 3 anos fazer a viagem dos meus sonhos, e aí a cada 2, 3 anos eu vou ter um sonho diferente, de conhecer um lugar diferente, tudo bem. Se for um sonho eu viajar todos os anos, ok também. Como é que eu vou pagar isso? Eu vou ter que pagar. E como é que eu pago? Com o meu salário. Então, por que eu não vou reservar uma parte do salário para realizar os sonhos? Isso não é deixar de viver. Isso é viver de forma equilibrada, onde os seus gastos representam a maior fatia do seu salário, mas que você reserve uma fatiazinha para o seu plano de investimentos, para a realização dos seus sonhos, para a sua liberdade financeira no futuro. Ok? Então, de novo, ter clareza dos objetivos, das conquistas que você quer ter ao longo da sua vida, de quando e com quanto você quer alcançar a sua liberdade financeira, tudo isso vai dar muito mais sentido para você quando você pensar em investir. Vai fazer muito mais sentido você deixar de ter um gasto que você não precisa ter e trocar esse gasto por investimento. Ok? E aqui vem uma outra questão importante. Voltando lá no simulador, que a gente fez lá, 50 mil reais de capital inicial e R$ 1.000 por mês de investimento, os R$ 1.000 por mês, ele pode não ser o valor ideal de investimento para você, porque depende muito do que você busca em termos de liberdade financeira. Então, vamos fazer um exercício aqui. Pensa na sua renda mensal hoje. E pense que dessa renda, investindo aproximadamente 20% desse valor que você recebe todos os meses, você vai poder, ao longo dos próximos 17, 18 anos, talvez um pouco menos, você vai poder realizar todos aqueles sonhos que você deseja. Eu vou comprar minha primeira casa própria, ou eu vou trocar um apartamento onde eu vivo hoje por um apartamento maior, ou eu vou comprar um apartamento na praia, eu vou comprar uma casa no campo, enfim. Vou trocar de carro, vou comprar uma moto, enfim, os objetivos, os sonhos, os desejos, eles são muito particulares. Eles são muito específicos para cada pessoa. Mas existem alguns ali que são comuns e que todo mundo deseja ao longo da vida. E ao longo desses 17 ou 18 anos, você investindo 20% da sua renda mensal, todos os meses ali, de forma rigorosa. Lembra que eu falei que foco e disciplina para buscar a realização dos seus sonhos. Foco e disciplina é isso. Eu vou pegar 20% da minha renda todos os meses e eu vou investir numa carteira estruturada, diversificada, buscando um rendimento de 1% ao mês. Ao longo de 17 anos aproximadamente, você consegue realizar todos esses sonhos
e ainda consegue compor um patrimônio, construir um patrimônio que vai gerar renda para você lá na frente, depois de 17 anos, uma renda similar à renda que você vai tendo ao longo do tempo. Então, por que eu falo 20% e não os R$1.000 que eu dei de exemplo? Porque depende muito da sua renda. Se a sua renda hoje é de R$10.000, investir R$1.000 por mês significa 10%. Esses R$1.000 por mês, durante 17 anos, não vão te permitir ter um patrimônio acumulado que gere renda similar aos R$10.000 que você tem hoje, atualizados de inflação, atualizados de aumento salarial, enfim. Por isso que o percentual é importante. Então, a conta que fecha é que 20% aproximadamente da sua renda, se você investir durante todos os meses, partindo do zero, sem nenhum capital inicial, 20% da sua renda todos os meses, em 16 anos aproximadamente, 17 anos, vai depender desse 1% ao mês que você consegue. Tem formas, como eu falei, uma carteira mais estruturada, um pouco mais arrojada, tem formas da gente acelerar, aumentar esse rendimento, depende da distribuição da carteira. Mas, de forma geral, num rendimento de 1% ao mês, ao longo de 17 anos, você consegue ter um patrimônio que gere uma renda similar, equivalente à renda que você tem hoje. E o 20% ele é importante porque se hoje a sua renda é de R$4.000, daqui a 17 anos, investindo 1% a um rendimento de 1% ao mês, com esses R$4.000 investindo 20%, então a gente volta para os R$1.000 de investimento ao mês, lá no final de 16, 17 anos, você tem um patrimônio atualizado de inflação bonitinho, que vai te pagar uma renda equivalente ao seu salário, a evolução do seu salário ao longo do tempo. Então, se hoje você ganha 4, você vai investir R$1.000. Se daqui a 6 meses o seu salário vira 6, você vai continuar investindo 20%. Então, não vai ser 1.000 mais. Vai ser 1.200. Daqui a pouco, o seu salário vira R$10.000. Ok? Qual vai ser o seu aporte mensal? 20% dos R$10.000. R$2.000 por mês. Então, a conta que fecha é a dos 20%. Para você realizar todos os seus sonhos ao longo dos próximos anos e para você alcançar a sua liberdade financeira. Ok? Por isso que o tema do nosso encontro de hoje é destino, liberdade. Não tem outra opção. Não tem outro caminho. Quando a gente define que é isso que a gente quer, se a gente tiver foco, se a gente tiver disciplina e mantiver essa continha dos 20%, essa reserva dos 20% da nossa renda mensal numa carteira de investimentos diversificada, a gente vai alcançar a liberdade financeira e vai realizar todos os nossos sonhos ao longo dessa trajetória do mapa do tesouro. Ok? Isso tudo começando do absolutamente zero. Do absoluto zero. Se você tiver um capital inicial, já para fazer um primeiro aporte de um valor significativo, esses 16 anos, eles reduzem significativamente. Então, se eu tenho um capital... Vamos fazer o simulador aqui de novo. Vou abrir o simulador aqui e vamos fazer uma simulação. Vamos fazer a mesma simulação dos R$50.000 de capital inicial investido e mais R$1.000 por mês ao longo de 15 anos. Rendimento médio de 1% ao mês. É tudo o que a gente vem falando desde o início. Então, se eu tenho R$50.000, faço um investimento inicial, aporto R$1.000 por mês. Lembrando que esse R$1.000 por mês é só um exemplo aqui, mas o ideal é que a gente assuma 20% da nossa renda mensal. Com essa continha do 20% mais o capital inicial, o que vai acontecer aqui? Em 15 anos, eu vou ter desembolsado R$230.000, R$1.000 por mês, e mais os 50 inicial, e desses 230, ele mais do que triplica de tamanho em 15 anos.
Então, eu desembolsei 230, mas, na verdade, eu acumulo um patrimônio de 745 mil. E esse patrimônio de 745, ele minimamente ele vai me gerar R$ 7.500 por mês de renda. Se eu quiser ainda uma carteira mais conservadora, num cenário de taxa de juros mais baixa, se eu colocar uma renda aqui de 0,8% ao mês, ele vai me gerar R$ 6.000 de renda mensal. Já dá para ter uma tranquilidade, já dá para pagar as contas básicas. É claro que depende do seu padrão de vida, depende da sua renda. Por isso que o 20% é a conta que fecha. Nesse caso aqui que a gente está falando, R$ 1.000 é 20% de uma renda de R$ 4.000. Aí imagina em 15 anos, a pessoa fazendo esses aportes de R$ 1.000 por mês, em 15 anos, e tendo começado com 50 mil, a renda dela no final vai ser de R$ 6.000. À medida que eu vou atualizando esses 20%, porque a minha renda atualiza de inflação e de aumentos de salário, esse valor vai só aumentando. Entende? Então, a conta vai fechar. No mínimo, em 16, 17 anos, se você começar do zero, e ainda que nos primeiros meses, uma coisa que é importante aqui, para não gerar nenhum desânimo, nenhuma desmotivação em ninguém, é que assim, Fer, hoje eu não tenho a mínima condição de investir 20% do meu salário. Não tenho, isso é muito dinheiro. Eu preciso reestruturar minhas contas e hoje eu sou capaz de te dizer que não é possível fazer isso. O desafio que eu deixo aqui para você, na verdade, é um convite, mas ele é desafiador, é que se você não começou até agora, é importante que você comece com qualquer valor, com R$ 50, com R$ 10 que seja. Mas abre uma conta numa corretora, transfere esse dinheiro para a corretora e vai ter investimentos para você fazer. Vai ter. A gente consegue começar a investir com qualquer valor. Então, vamos pensar no pior cenário aqui? Suas contas no mês ali estão super justas, às vezes acaba até sobrando dias e faltando dinheiro para pagar as contas. Primeiro de tudo é organizar suas contas. Você vai achar despesas ali que não precisa ter. Com certeza. Você vai achar gastos que, de repente, você não está nem utilizando. Serviços contratados, assinaturas que você não está nem utilizando. Só por aí você já vai encontrar alguns valores para começar a investir. E, de novo, a partir de 3, 4, 5, R$ 10 você já consegue dar seus primeiros passos. Comprar uma cota de um fundo imobiliário, comprar uma ação de uma empresa. E aí essa empresa vai crescendo, o seu capital vai crescendo. O fundo imobiliário vai pagar rendimento para você todos os meses, ali direitinho, como se fosse um aluguel. Até melhor, de forma automática, sem precisar ter contato com o inquilino, corretor de imóveis, pagar impostos, pagar taxas, enfim, pagar imposto de renda. Isso tudo com R$ 9 ou R$ 10. Mas é claro, quanto mais você conseguir, mais rápido vai ser o alcance daqueles objetivos que você tem, que você quer realizar. Ok? Tá claro até aqui? Então, o importante é, você não precisa começar com R$ 1.000, você pode começar com menos de 10. E nesse caso que a gente está falando especificamente, para que você se motive, para que você comece de fato a ganhar um maior interesse em investir, e esse maior interesse, essa maior motivação, ela acontece quando você vê dinheiro entrando na sua conta como fruto daquele investimento que você fez, um dos melhores caminhos para você começar, seja para receber renda todos os meses na sua conta, não para utilizar, para acelerar esse processo de crescimento de patrimônio. E para gerar ganho de capital, para gerar valorização daquele valor investido, para você construir de fato um patrimônio que vai gerar renda mensal para você lá na frente, de forma passiva, de forma automática, de forma crescente e vitalícia, porque afinal de contas, se você preservar o seu patrimônio, todo mês ele vai gerar ali R$ 7.000, 8, R$ 10.000 de renda. A única coisa que você precisa fazer é não resgatar mais do que o valor do rendimento. Reserva a parte que equivale à inflação, o restante você pode resgatar. Se você começar a resgatar mais do que ele rendeu num determinado mês, aí você vai começar a destruir seu patrimônio. A única coisa que você tem que fazer em termos de proteção do patrimônio é isso. Então, se ele está rendendo R$ 10.000 por mês, quanto foi a inflação? Ah, foi de 0,5%. Desses R$ 10.000, quanto foi a inflação? R$ 200 eu deixo de lado e os outros 9.800 eu posso resgatar. É isso.
no mês seguinte ele vai continuar te gerando a mesma renda. Mas isso lá na frente, quando você já tiver construído esse patrimônio, quando você já tiver alcançado a liberdade financeira. Ok? Até lá é um caminho de construção. Lembra do mapa do tesouro? É um passo, pelo menos um passo por mês. Pelo menos um aporte todos os meses. Aí você vai dando um passo por mês dentro ali do seu mapa do tesouro, rumo ao seu destino, liberdade. Liberdade financeira, liberdade de escolha para poder fazer o que você quiser da vida naquele momento. Imagina que você pode fazer isso daqui a 15 anos. Se você tem 30 hoje, você pode se aposentar dos seus rendimentos com 45 anos. E tudo bem se você tem 50 e não começou antes. Imagina daqui a 15 anos, vai ter 65. Vai se aposentar com seus investimentos e pelo INSS provavelmente ainda não vai ter conseguido. Porque cada ano que passa está mais difícil, a conta da Previdência Social cada ano está mais negativa. As novas gerações, cada vez menos a gente tem contribuintes do INSS e a gente tem a população envelhecendo cada vez mais e utilizando mais do benefício. Então, a conta da Previdência Social, ela não fecha. A cada ano que passa vai ficando mais difícil. Ok? Então, os fundos imobiliários, esse é um dos tipos de investimento mais interessante para esse começo. Para esses primeiros passos, onde você pode comprar uma cota de um fundo pagando R$10 e rigorosamente todos os meses ela vai te pagar lá o rendimento de 1% ao mês. Ah, Fer, mas 1% de R$10, a gente está falando de 10 centavos. Sim, mas é 1%. A gente já viu no simulador o que o 1% pode fazer ao longo do ano. O que vai determinar a velocidade que você vai alcançar a sua liberdade, que você vai realizar os sonhos, é o quanto você vai tirar da sua renda mensal e colocar nesse investimento todos os meses. Ou é o quanto você tem de capital inicial para fazer um primeiro aporte, uma primeira composição de carteira, e aí sim continuar fazendo os aportes mensais. Isso é o que vai definir a velocidade, o tempo que você vai precisar para alcançar tudo aquilo que você deseja, para alcançar a sua liberdade. Realizando sonhos ao longo desses 15 anos. A gente não está falando aqui que é viver 15 anos sem fazer nada, abrindo mão de tudo, não realizando nenhum tipo de sonho. Não, é realizando os seus sonhos, claro que numa escala de tempo, uma coisa por vez, afinal de contas, tudo que você não fez até agora, você não vai conseguir fazer de hoje para amanhã. Mas estruturando isso num plano de investimentos, no seu mapa do tesouro, você vai, ao longo dos anos, tendo ali as suas recompensas. As viagens anuais ou bianuais, a compra da casa, a troca do apartamento, a compra do carro, enfim, cada um pensando aí nos seus objetivos, ok? Comenta aqui para mim, pode ser no chat, comenta aqui para mim se vocês já conhecem os fundos imobiliários. O melhor caminho para a gente começar é através dos fundos imobiliários. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Flavinha está dizendo que conhece. Legal. Então, basicamente, a gente não vai falar sobre o que são os fundos imobiliários hoje, a gente precisaria de muito tempo para isso. Mas o que eu quero que você entenda é que uma carteira diversificada de fundos imobiliários, não estou falando dos outros investimentos, uma carteira diversificada de fundos imobiliários, você consegue receber esses rendimentos de 1% ao mês. Claro que não é o ideal você montar uma carteira somente com fundos imobiliários. Vamos pensar naquele cenário macro? Poder para investir é a mentoria que vai te atender desde já a montar uma carteira diversificada com todos os tipos de investimento. Então, se você já quer começar pelo todo, se você já tem um capital inicial e já quer começar, pode me mandar mensagem, seja no WhatsApp, seja deixar mensagem aqui no chat, me mandar mensagem no Instagram, lá no @feiscavacini, ou aqui no comentário do vídeo. E a gente vai falar sobre a mentoria completa para você. Agora, para quem está começando agora, para quem vai dar os primeiros passos e quer começar pelos fundos imobiliários, ou quem está querendo começar, mas não sabe por onde começar, tem o dinheiro na poupança e precisa tirar de lá?
que você não vai ficar para trás, vai ver outras pessoas tendo rendimentos muito melhores? O caminho inicial, um dos caminhos iniciais, é através dos fundos imobiliários, onde você vai conseguir compor uma carteira diversificada rendendo 1% ao mês. E durante esse período de construção da carteira, 100% desses rendimentos mensais, 100%, é importante que você reinvista. Lembra que a gente está falando de período de construção de carteira. Período de construção de carteira, construção de patrimônio, para gerar esse patrimônio, gerador de renda lá na frente, o que você tem que fazer é, todos os rendimentos você vai reinvestir. Isso vai dar uma aceleração para a sua carteira. Isso é uma premissa que está lá no nosso simulador. Então, os 15 anos, 16, 17, estão baseados nisso. Se você começa a receber 10, 20, 100 reais, 200 reais de rendimento e resolve usar esse rendimento, aí sua carteira vai continuar crescendo, porque você vai fazendo aportes, mas ela vai crescer de forma mais lenta, ok? Então, é não usar esses rendimentos, não se empolgar com ele, se empolgar no sentido de fazer novos investimentos para aumentar esse rendimento todos os meses. O que acontece quando você investe em fundo imobiliário é que ele vai todos os meses te pagando 1% de rendimento. E dependendo do valor que você começa a investir, já no próximo mês, o rendimento já vai ser suficiente para você comprar novas cotas de fundo imobiliário. A partir do momento que você compra novas cotas, você está aumentando a sua base de rendimento já para o mês seguinte. E por isso, então, que os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento, um dos melhores, mais interessantes, para gerar renda passiva, mensal, crescente e vitalícia. Ok? Vamos ver alguns FIs aqui? Pessoal do Instagram, como eu comentei, não consigo compartilhar a tela com vocês. Entrem lá no grupo VIP, vão no link da minha bio no Instagram, tem um link lá do grupo VIP, e nas próximas aulas vocês conseguem entrar pelo Zoom, e aí vocês conseguem ver a minha tela também. Mas dá para acompanhar por aqui, porque eu vou falando no detalhe para vocês acompanharem também, ok? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui para mim, que eu já dou uma atenção também para as perguntas. Então, vamos lá, vamos abrir aqui e vamos olhar alguns FIs. E vocês vão ver que é muito, não é que é muito fácil, mas é factível, super factível que você tenha uma carteira de fundos imobiliários diversificada rendendo 1% ao mês. É o mínimo que a gente vai buscar pensando naquele simulador. A gente consegue mais? Consegue. Depende do nosso perfil de risco, depende do prazo dos nossos investimentos. Se os meus objetivos são mais para o longo prazo, eu posso arriscar um pouquinho mais e aí eu consigo rentabilizar um pouco mais a carteira. O que eu estou trazendo para vocês aqui são alguns exemplos, então não entendam como recomendação de compra de fundo imobiliário. A gente tem um programa específico de fundo imobiliário, que é a imersão Viver de Rendas com fundos imobiliários. E lá você vai ter a oportunidade de aprender tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. O que são, quais são os tipos, quais são os riscos, as oportunidades, como analisar, como identificar as melhores opções de compra naquele momento que você está fazendo seus aportes, como você estruturar uma carteira diversificada. Então, aqui são alguns exemplos, não são recomendações, até porque aqui não existe uma diversificação entre diversos segmentos. A gente tem 2 ou 3 títulos aqui do mesmo segmento, e aí a gente não está dando o equilíbrio necessário para proteger a carteira. Ok? Então, o que a gente tem aqui? O KNCR, ele pagou em outubro, em 13 de outubro, 1,09, 1,0882, e no dia 14 de novembro ele já anunciou que ele vai pagar 1,0779. Então, uma média aqui de 1,08 ao mês. Acumulado em 12 meses, ele pagou 13,58. É bastante. É mais do que o CDI. Isento de imposto de renda. Um CDB que paga 100% de CDI, ele ainda tem imposto de renda sobre esse rendimento. Então, se o CDI está 12, 12,5%, ele vai pagar, na verdade, 10,5%, até menos.
enquanto aqui a gente tem 13,58 isento de imposto de renda. Direto na conta ali. 1,8%, 1,9% ao mês, todos os meses, de forma automática. Para você fazer o quê? Pegar esse rendimento e comprar novas cotas. Juntar com o seu aporte mensal, comprar novas cotas. Outro, RZTR, pagou nos últimos 12 meses 11,3%. 1,09% em outubro, e agora em novembro vai pagar 1,37%. 1,37%. O VISC 11, 8,82%. Não é que ele é pior que os outros, mas ele é de outro segmento e por isso ele paga menos. E isso tudo aqui você vai entender melhor na imersão Viver de Renda com FIs. Então, já vou começar aqui a deixar o convite para você que ainda não se inscreveu na imersão. Ainda a gente tem vagas no terceiro lote. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre a imersão com você. Ok? Então, o VISC 11, 8,82, pagou 0,77% mês passado, 0,85% ele vai pagar esse mês, dia 16 de novembro. VGHF, acumulado de 13,8%, 13,80%, 1,02% o mês passado, 1,05% esse mês. E o VGIA, é um outro segmento, ele paga mais, ele tem mais risco, 17,9% em 12 meses, 1,26% no último mês, e ele ainda não anunciou, ele vai anunciar lá pelo dia 10, que ele paga próximo do dia 20. Então, se a gente pegar a média desses fundos aqui, o que a gente tem em termos de rendimento médio em 12 meses? A gente tem uma média de 13,8%, média em 12 meses desses fundos que estão aqui. E uma média mensal de 1,10%. Vamos ver o que esse 1,10 faz de diferença no nosso simulador? 50 mil de capital inicial ou não, R$1.000 de aporte mensal, e aí a gente vai voltar aqui para 1% ao mês, onde em 15 anos teríamos 7.450 de rendimento, 745 mil de patrimônio. Quando a gente vai para 1,10, 1,9 de média de renda mensal, a nossa renda mensal sai de 7.450 para 8.121. São R$600 de diferença, até um pouco mais. Só por conta desse 0,10. Ah, Fer, mas eu consigo todo mês 1,09? Consegue. Com um pouco mais de risco, mas consegue. Vai depender dos seus objetivos, vai depender do seu perfil de investidor, e tudo isso é importante que você tenha clareza. Ok? Para começar a investir. Maravilha. E o que mais é importante a gente falar aqui, agora que você já viu que através dos fundos imobiliários a gente consegue compor uma carteira de 1% ao mês. E a gente tem outros investimentos, ações que a gente também consegue colocar esse mínimo de rendimento mensal. Na renda fixa a gente também consegue, montando uma carteira diversificada. Mas lembrando, nosso foco aqui hoje é fundo imobiliário. Porque eu quero que você entenda que esse é um caminho para começar, onde a gente já começa gerando rendimento mensalmente de forma automática. A gente viu ali, ó, tem fundos que divulgaram na semana passada, na semana passada? Divulgaram, enfim, divulgaram no dia 30, no último dia do mês, que no 5º dia útil do mês já vai pagar rendimento. Então, imagina, no último dia do mês você faz o seu aporte e depois de 5 dias você já recebe o 1% de aluguel. E vai continuar recebendo esse 1% de aluguel, de rendimento mensal. É assim que funciona o fundo imobiliário. Tem alguns outros que eles divulgam no dia 30, então se você comprar até o dia 30, você recebe até o dia 15. E tá tudo bem também. São 15 dias. Entende? Lembra que na poupança tem que ficar por 30 dias e se você precisar usar esse dinheiro em algum momento, você perde o tempo de rendimento? Só tem uma questão que é muito importante aqui, mais uma importante. Os fundos imobiliários, eles não são investimentos adequados para reserva. Para reserva de emergências, você tem que buscar renda fixa, títulos conservadores com liquidez diária. Os fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, para você compor uma carteira, para você construir um patrimônio gerador de renda. E sim, eles geram esse rendimento que dá para ser médio de 1% ao mês, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da composição, já a partir do primeiro mês. Daqueles fundos que eu acabei de mostrar, tem 2 ou 3 ali que custam R$9.
Tem outros que custam 80, 90. Então, dá para começar gastando 9, investindo 9 ali? Dá. Dá para começar com os meus 50, fazer uma composição de fundos imobiliários? Dá também. Ok? Agora, muito importante tenha cuidado. Não é porque você viu aqui 5 ou 6 fundos imobiliários, que a gente falou que tem os rendimentos super interessantes, que esses são as melhores opções de investimento para você. Nem sempre os FIs que pagam os melhores rendimentos são os melhores e mais seguros para você investir. Ou nem sempre eles estão no melhor momento de você comprar, porque eles podem estar muito caros, por qualquer questão de mercado, ou eles podem estar muito baratos, e ao invés de ser uma oportunidade de pagar barato, ele pode ter algum problema, e ele começar a gerar uma desvalorização, e você comprou barato e vai perder dinheiro. Ok? Então, é muito importante ter cuidado, é importante saber analisar. De novo, por isso que a imersão é muito importante. Faz sentido tudo isso para você? Tudo isso que a gente está vendo aqui? Fundos imobiliários, entendeu o quanto ele é um caminho interessante para você começar a se motivar cada vez mais? Sabe aqueles 100 reais que eu falei que tinha na conta, e aí você passou numa vitrine, gastou, foi na padaria, passou no débito, passou um Pix, enfim. Ou um pop-up aqui na tela do computador e você decidiu comprar aquela oferta imperdível que não mudou em absolutamente nada a sua vida? Certeza que você tem aí muitas coisas que você já comprou e nem usou ou nem lembra mais que tinha comprado. São essas coisas que você pode converter em investimento. São esses gastos que você pode usar para começar a investir. E aí, ao longo dos próximos meses, focando nos seus objetivos, você vai conseguir reestruturar as suas finanças, de forma que daqui a alguns meses você consiga alcançar ali a meta dos 20% ao mês para investir. Ah, Fer, mas eu preciso de aumento de salário, ou eu preciso complementar minha renda. Sim, são alternativas. Coloque como meta os 20%. Se vai ser daqui a 3 meses, 6 meses ou um ano, vai depender da sua situação. Se você colocar como meta, e se você tiver clareza de todos os objetivos que você tem, de tudo que você quer conquistar, essa meta vai ser a primeira a ser alcançada. Mas o importante é você começar hoje. Você não precisa juntar dinheiro para começar a investir, porque eu te mostrei aqui. Tem alguns investimentos com R$9 você consegue comprar. Tem ações que com R$3, R$4 você consegue comprar. Ok? Faz sentido tudo que a gente falou aqui? Agora eu quero então fazer um convite para você começar a investir sem medo, com segurança, nos melhores FIs que a gente tem no mercado e começar a construir o seu destino, a sua liberdade financeira. Em 3 dias de imersão comigo, você vai saber tudo que você precisa saber na prática sobre os fundos imobiliários. Tudo o que você precisa. Riscos, oportunidades, quais são os tipos de fundo, como analisar, quais são os segmentos, como montar uma carteira diversificada, tudo, em 3 dias. A imersão vai acontecer nesses 3 dias, onde a gente vai ter encontros ao vivo, comigo, eu trago todo o conhecimento e eu deixo a sala aberta para vocês esclarecerem todas as dúvidas que vocês tiverem, com base em tudo aquilo que a gente vai ver nesses 3 dias. Nos 3 dias eu vou deixar a sala aberta e a gente vai até a hora que vocês definirem que é suficiente, ok? Vou fazer a oferta para vocês aqui agora. Pessoal do Instagram que tiver interesse em participar da imersão, uma oportunidade incrível, me manda uma mensagem, comenta aqui no vídeo, ou me manda uma mensagem inbox, ou entra lá no grupo VIP, me dá um sinal de fumaça, que depois eu compartilho com vocês a oferta aqui da imersão, ok? Eu vou fechar a tela aqui agora, eu vou me dedicar ao pessoal que está aqui no Zoom comigo, mas me mandem mensagem que a gente vai conversar, certo? E não se esqueçam de entrar para o grupo VIP, lá no link da bio, entra no grupo VIP para vocês poderem participar das próximas aulas aqui pelo Zoom. As ofertas aqui são diferentes, os conteúdos são mais aprofundados, porque a gente consegue compartilhar a tela, dou exemplos, mostro resultados.
E sempre tem ofertas diferenciadas para quem está aqui no ao vivo comigo, ok? Fechando aqui, até a próxima no Zoom. Tchau, tchau. Então, vamos lá, seguindo aqui no Zoom. Eu vou compartilhar com você agora, rapidamente, tudo que a gente vai ver na imersão. Então, como eu falei, vão ser 3 dias de imersão online comigo. Primeiro benefício que você vai receber se inscrevendo aqui agora comigo é acesso às gravações desses 3 dias. Então, Fê, tem um dia que eu não vou conseguir participar, poxa vida, vou perder. Não, você vai receber o acesso dos 3 dias. Participando ou não participando online comigo, você vai ter acesso às gravações. A única questão é que você não vai ter a possibilidade de me fazer perguntas ali online na hora que o assunto estiver quente. Mas não tem problema, você vai ter acesso às gravações e vai ter acesso a mim. E eu já vou falar sobre isso. Então, acesso às gravações. Você vai ter 2 encontros individuais comigo. E é comigo, tá, gente? Não é com equipe, eu não vou colocar vocês para falar com ninguém da equipe. O contato é, de fato, comigo. Deixa eu abrir aqui. Legal. 2 encontros individuais comigo, sendo que um é 20 minutos numa call de alinhamento, logo no início, e o outro é uma vídeo depois de 30 dias aproximadamente da imersão, 45 minutos aproximadamente, onde a gente vai fazer uma revisão, feedback, tirar as dúvidas finais. Ok? Então, esses são os 2 encontros individuais comigo. E aí, a gente tem uma lista de bônus, uma lista incansável, eu diria, de bônus. E eu vou começar listando aqui. Você vai ter acesso a um workshop, renda vitalícia com FIs. É um workshop que eu dei e ele está gravado. E ele entra no detalhe de tipos de fundos, de segmentos. Então, é importante que você consiga assistir até previamente a imersão, porque você já vai vir com dúvidas para a imersão e vai conseguir absorver até mais tudo que a gente vai ver na imersão. Tem uma outra masterclass que chama Como se organizar financeiramente e trocar gastos desnecessários por investimentos. Um pouco do que a gente falou hoje. Fer, não tenho dinheiro para começar a investir. Tem. Se você começar a organizar suas contas e ter mais critério em relação ao benefício que aqueles gastos te geram e ter mais clareza dos objetivos que você quer realizar, você vai encontrar dinheiro no seu orçamento, sim. Você vai encontrar como investir, valores para deixar de ser gastos e se transformar em investimentos. Eu vou disponibilizar para você também o livro digital que chama FI, O Caminho para a sua liberdade financeira. O que mais que a gente vai ter aqui? Uma lista dos top 20 FIs que mais pagaram rendimentos em 12 meses. E a gente vai ter uma outra que é o top 20 FIs, então os 20 principais em valor de patrimônio. Então, quanto maior o patrimônio, em teoria, mais sólido, mais estável é aquele fundo imobiliário. O menor risco ele oferece para quem está investindo nele. Ok? E aí, tem uma outra questão aqui, um outro bônus, que esse aqui, não que os outros não sejam importantes, não sejam relevantes, mas esse aqui vai fazer toda a diferença para você implementar tudo que a gente vai ver nos 3 dias de imersão. Suporte por WhatsApp durante 30 dias. Então, a gente termina os 3 dias de imersão, durante os 30 dias seguintes, você vai ter acesso diretamente via WhatsApp e eu vou te dar todo o suporte que você precisa. Fer, estou fazendo uma compra, quero fazer uma compra hoje, mas estou insegura. Como é que eu faço? Qual é o passo a passo? Vamos entrar lá na corretora? Me ajuda? Estou com dúvida, estou travada. Nesses 30 dias, é o período que você vai ter para, de fato, colocar em prática tudo aquilo que a gente vai ver. Ok?
com todo o meu suporte. Então, assim, não tem desculpa para não colocar em prática. Não tem desculpa para não receber os seus primeiros rendimentos em menos de 30 dias. Afinal de contas, depois do nosso terceiro dia, você vai estar pronto para comprar fundos imobiliários. E comprando, depois de alguns dias, você já vai poder receber os seus primeiros rendimentos. Dependendo da data do mês que acontecer a imersão e que você fizer a compra das cotas, em 10 ou 15 dias você já recebe seus fundos, seus rendimentos. E já está pronto para comprar mais. E aí a bola de neve vai começar a girar. Essa bola de neve vai começar a crescer, vai começar a ganhar velocidade. E é aí que a gente vai ter rendimento passivo, crescente e vitalício. Todos os meses. Ok? Então, esse suporte para o WhatsApp durante 30 dias para colocar em prática tudo que a gente vai ver durante a imersão. E, além disso, no terceiro dia, vai ter uma surpresa. E essa só vai ser revelada para quem estiver na imersão, então não tem como ser diferente. E ela vai ser revelada no terceiro dia da imersão. É um diferencial fantástico aqui, que só quem estiver na imersão vai ter acesso a essa surpresa. Ok? Por fim, valor do investimento para você fazer a sua inscrição agora. Me manda uma mensagem aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp, lá no grupo tem o meu número, no grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem no privado do WhatsApp, me manda um direct no Instagram, enfim, você sabe como me encontrar. Só me manda mensagem dizendo, quero me inscrever, quero participar da imersão. O valor? 1.297 é o valor da imersão. Como a gente está no terceiro lote, para você que está aqui ao vivo comigo, eu vou liberar um cupom de 12 de 119,70 ou 197. Quem participou da aula ao vivo há 2 semanas atrás, quando eu comecei a publicar a imersão, teve um desconto maior, sem dúvida nenhuma. Isso é uma forma de reconhecer o seu compromisso com você, com os seus resultados. Então, quanto antes você se compromete, quanto antes você decide que você quer começar, maior vão ser os seus benefícios. Mas, assim, os bônus eu estou mantendo todos eles. Todos. O valor do lote, só que eu não consigo manter. Então, mas ainda assim, não é o preço cheio da mentoria. A gente está falando aqui de 10% aproximadamente de desconto. Ok? Então, 12 de 119,70 ou 1.197 à vista. 3 dias de imersão online ali comigo, com o microfone aberto. A primeira hora e meia, eu vou compartilhar com você tudo que você precisa saber. E depois eu abro o microfone. E aí eu fico com vocês. Até a hora que for preciso. Até a hora que a última pessoa sair da sala. É isso que vai acontecer. Ok? Todos os bônus listados aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ficado motivados com os fundos imobiliários e que queiram dar o primeiro passo agora e que queiram já receber rendimentos daqui a 5, 10, 15 dias. Vou esperar a sua mensagem, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja aqui no chat do vídeo. Vou esperar a sua mensagem para você garantir a sua participação nesse terceiro lote, que ainda é promocional, com todos esses bônus. E a gente já vai agendar o nosso call de alinhamento assim que você fizer a sua inscrição. Ok? Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Espero que você tenha entendido onde você pode chegar e como é que você pode chegar ao seu destino, liberdade. Eu estou aqui à sua disposição. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.